Toda preguiça espiritual sai com atitude. Vamos começar nosso momento com Deus hoje com o tema preguiça espiritual? Bom dia, desejo que vocês tenham uma segunda-feira abençoada. E começando hoje com o tema que a gente precisa vencer diariamente, né, que é a preguiça espiritual, eu quero começar lendo um versículo que está em Efésios 5,14, que diz assim: Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Você não está morto. Não ganharam essa guerra. Você precisa só se levantar, sacudir a poeira, tomar um banho, lavar esse cabelo, tomar um café e ir para a guerra. É isso que você precisa. Vamos entender mais sobre a preguiça espiritual. A preguiça espiritual não começa de uma forma escassez. Ela começa no silêncio. Ela começa na falta de atitude. Ela começa no depois eu faço, depois eu oro, depois eu leio, amanhã eu volto para academia, amanhã eu faço aquilo que eu precisava fazer, amanhã eu começo a ler ou eu continuo lendo aquele livro, hoje não, hoje eu estou muito cansada. A preguiça espiritual começa nesse silêncio. No amanhã eu faço porque hoje eu estou muito cansado. As mesmas prioridades que você tirou para algumas coisas que é infalível, que é levantar, escovar os dentes, pentear o cabelo, trocar de roupa, né? Tirar o pijama, colocar uma roupa e trabalhar, é a mesma que você tem que ter com você. A gente precisa ter essa responsabilidade com nós mesmos. A preguiça espiritual, ela não é uma ausência de fé, ela é uma ausência de movimento. Às vezes a gente fala, nossa, minha fé tá pequena, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Não. Você só precisa levantar e ir e fazer. Que no caminho a vontade vai vir. Claro que a gente não acorda com vontade, claro que a gente não vai acordar com vontade. Muitas das vezes sim, mas muitas vezes isso acontece, a gente não acordar com vontade de fazer nada. E tá tudo bem, isso é normal. O que não é normal é você deixar se paralisar com isso todos os dias e perder as grandes obras que Deus tem para sua vida, né? A gente continua ali acreditando em Deus, mas deixa de se posicionar muitas vezes. Deixa de fazer o que precisa ser feito muitas vezes, né? Continua indo na igreja, mas deixa de buscar intimidade com Deus, porque acha que só ali aos domingos na igreja está tudo bem. E não. Intimidade diariamente, né? Para quem não sabe, estou falando agora. Mas espero que muitos de vocês já sabem e já estejam fazendo isso. Intimidade com Deus é um processo de todos os dias. Imagina só se Davi tivesse escutado só uma vez que era para ele subir contra os inimigos dele. Ele perguntou para Deus, porque mesmo ele rei, ele não era bobo, né? Ele era esperto, ele perguntava as coisas antes dele fazer. Tanto que ele foi considerado segundo o coração, o homem segundo o coração de Deus. E uma vez Deus disse, sobe, que a guerra está ganha. Pois na outra, que ele poderia ter subido sem perguntar a Deus porque a primeira já estava ganha, Deus disse, não sobe. Ele perguntou e Deus disse, não sobe. Vai, faz um contorno, quando a árvore balançar, eu já ganharei essa guerra para você. Entendeu? Por que a gente precisa ter intimidade todos os dias? Abraão, se ele tivesse escutado uma vez, quem tem filho aí sabe o que os filhos representam pra gente. Se Abraão tivesse escutado uma vez Deus falando para ele, mata o seu filho, porque foi isso que Deus disse para ele, pega Isaac e leva para degolar. E no terceiro dia ele não tivesse escutado Deus dizendo que estava trocando Isaac por um cordeiro, ele tinha feito o que com Isaac? Né? Então, a gente precisa entender que a preguiça espiritual, ela muitas vezes não rouba o que Deus tem para nós, ela rouba a nossa sensibilidade espiritual, né? A gente não ter aquela sensibilidade espiritual. E a gente pede resposta para Deus, muitas vezes ele fica esperando tempos e tempos uma resposta de Deus, só que a gente não tem a sensibilidade de ouvir. E às vezes quando ouvimos e não é algo que a gente quer, o que a gente faz? Não é Deus. E sim, é Deus. Deus só quer mudar o percurso, o caminho, as pessoas que estão na sua vida. O trajeto, tudo. É Ele.
Então, quais são os sinais de que você está com uma preguiça espiritual? Desânimo sem motivo aparente quando você dorme e acorda cansada, dorme aí 20 horas e ainda está cansada. Isso é uma preguiça espiritual, né? Procrastinação espiritual, amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu começo. Isso também é uma preguiça espiritual. A leitura profunda ali da Bíblia, né? Que a gente precisa ler, tirar um tempo com Deus, tanto na leitura como na oração diária, como eu disse aí atrás, que a gente precisa fazer isso diariamente, né? E o coração frio e sem alegria espiritual, porque alegria não é o que você compra, alegria é o que você sente aí dentro. Você precisa entender isso. Então, a gente precisa entender o que está nos paralisando com a preguiça espiritual. A preguiça espiritual, ela não é um sentimento, ela não sai. A preguiça. Escutei aqui o barulho. A preguiça espiritual, ela não sai, na verdade, como se fosse um sentimento. Ela sai, na verdade, com uma atitude, né? Ela não vai aí esperar a vontade chegar, porque a vontade não vai chegar. Não saia muitas vezes com a emoção que você está sentindo no momento. Ela sai com uma atitude que você vai fazer, que você vai tomar sobre a sua vida, né? De orar, de ler a palavra mesmo não querendo, de jejuar mesmo não querendo, mesmo com desconforto, você vai fazer. Isso vence a preguiça espiritual, porque atitude gera movimento, movimento gera sensibilidade, e a sensibilidade ela gera um renovo na sua vida extraordinário que só Deus pode fazer. Então, vence essa preguiça espiritual, não deixe ela ser maior que você. Acorde hoje, faz o que precisa ser feito e que você prometeu para você já há algum tempo, né? Quero deixar aí 3 perguntas para você, que você responda, data para daqui a um ano você ver como que você está. Se você melhorou, e espero que sim. A primeira delas é o que você tem deixado a preguiça espiritual te roubar. A segunda é: você já tirou um tempo para Deus hoje? Mesmo que seja sem vontade, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. A terceira é: você está pedindo respostas, mas tem dado espaço para ouvir o que Deus tem para você? E é isso, gente. Eu deixo essas perguntas com você. Espero que possa te ajudar de alguma forma, que possa te fazer crescer, te evoluir e que você entenda que Deus tem um propósito para sua vida muito grande.